Amém. A paz do Senhor. Bom dia. Bom dia. Glórias a Deus. Boa segunda-feira a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão entrando agora, né? Tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Vamos fazer aqui uma transmissão ao vivo, uma live ao vivo, né? Então já temos aqui a Rose Silva com a gente, irmã Esther, nosso irmão Carlão, irmã Marli Alencar, paz do Senhor. Aqui no Instagram entrou já o Estúdio WO Hair, acho que é o Orlando, né? Não, Orlando. É o Orlando. Orlando. Estúdio WO Hair, Orlando. Confundi com o Leandro. A Guiomar também, a Guiomar acabou de entrar aqui Bom dia. no Instagram, grande cantora Guiomar, e o Calbano, Patrícia, Franco. Maria Zênia, Adelaide, Patrícia. Aliás, hoje a gente vai falar da Patrícia daqui a pouco. Beto Dina Vasques, Marcos Amaral, Mayara Novaes, Kelly Santana. Bom dia, Kelly, a paz, tudo bem? Carlos Munhoz está com a gente aqui também no Instagram, né? Legal. Amém, gente, que bom. Regina Amaral também, Luiz Henrique, Zé Reis. Opa, amém, glória a Deus. O pessoal tá chegando aí, né? Para o nosso momento de oração. Simone, Danilo. Simone Faria, Danilo, Mangabeira, José e Cleusa Guedes, meus pais. Estão sempre com a gente, né? Pastor Guedes, pastora Cleusa. Amém. Glória a Deus. E aí, irmãos, como é que tá? Dormiram bem? Como passaram, né? Como passaram o domingo de Páscoa? Foi tudo bem? Confinado, né, gente? Para variar, ficaram em casa descansando um pouquinho, né? Chegou o final de semana, né? Dulce Maria Machado tá com a gente aqui no Instagram. Seja bem-vinda, Dulce. Aqui no Face também temos o Mário Nita já tá dando a paz do Senhor aqui pra gente. Eduardo Figueiredo. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa segunda-feira para todos os irmãos. Amém, meus irmãos? Então nós vamos começar, né? Vamos começar louvando ao Senhor nessa manhã de segunda-feira. O Senhor colocou no nosso coração de nós, nessa semana nós vamos orar, né? Pela saúde emocional, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos orar pela saúde emocional também, tá? Edson Azevedo já está com a gente, Adriana Peregrino, Edson Carvalho Prado, né? Antônio Carvalho, a irmã Ana, irmã Lourdes, irmã Maria Pinto, lá de Cabo Verde, está sendo fiel também, hein? Irmã Maria Pinto está com a gente sempre, né? A não sei ler aqui, é Vanduila de Oliveira, né? Eu não sei. Não deve ser isso, não. Vanduila de Oliveira. Não sei se é assim que pronuncia, seja bem-vinda, viu, irmã? Deus abençoe. Glória a Deus. Luciano também já está entrando, Luciano Borsato, Mélega. Angelina Nucci. Olha a irmã Angelina aí. Bom dia, irmã Angelina. Com certeza o irmão Aimone tá lá do ladinho dela, né? Saudade, viu, de vocês. Casal abençoado, né? Irmã Angelina e irmão Aimone. Glória a Deus. Samuel Cabral Lima tá com a gente, seja bem-vindo. Iranilda Araújo, né? Alexandra Sanches aqui no Instagram, Valdir. Amém, gente. Então nós vamos começar, amém, cantando um louvor a Deus, tá? Quem está entrando agora e eventualmente não sabe o que nós, né? Qual a nossa proposta essa semana, nós vamos estar nessa semana orando pela saúde emocional, né? Nossa, de todos nós, né? Então, se você conhece alguém que está precisando dessa oração, né, pela saúde emocional, tenta marcar essa pessoa aí, né? Às vezes por exemplo, hoje nós vamos falar
Hoje nós vamos falar sobre a questão da ansiedade, tá? Vamos abrir a palavra de Deus e ver o que a Bíblia nos traz sobre a questão da ansiedade, tá? Então, se você conhece alguém que anda aí meio ansioso, né, que está precisando de vencer essa batalha com a ansiedade, marca essa pessoa aí, tá? E compartilha também, se você puder compartilhar aí no seu Facebook, ou mandar uma notificação aí pelo Instagram, tá? A Luciane Armani já está com a gente, o Tiago Santos, a Denise, né? Tá dando a paz do Senhor aqui, a paz, Denise, Deus abençoe, viu? Você, Eliseu Pereira de Almeida também. A Rai já entrou. Né? A Rai também. O Eliseu, se não me engano, é o pastor Eliseu, que está lá em Santa Catarina, né? Na cidade de Tubarão, né? Nosso querido irmão e amigo, se não me engano, é ele. Depois me confirma aí, Eliseu, se é você mesmo. A Sandra Rodrigues, a paz, a irmã Sandra, lá de Guarulhos, né? Amém. É Vanduila. É Vanduila mesmo, Vanduila, isso. Vanduila, né? Glória a Deus, né? Legal. Amém, gente. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos louvar ao Senhor com um cântico e depois a gente volta falando da palavra de Deus. Amém? Mateus 6,33 fala, né? Dentro do contexto que o pastor vai falar hoje, é aquele versículo famoso. Se você... Mateus 6,33. Leia aí comigo, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, se você já está nessa manhã buscando ao Senhor, com certeza a fidelidade do Senhor é sobre a sua vida. Todas essas coisas, incluindo a saúde emocional, será acrescentada sobre a sua vida. Amém? Porque como nós dizemos, quanto mais nós tiramos tempo para Deus, mais Ele se volta a nosso favor e Ele nos abençoa. Amém? E principalmente nessa área espiritual, né? Porque quando nós estamos fortalecidos emocionalmente, nós temos mais força, né, para lidar com as situações. É a mesma coisa se nós deixarmos de comer um prato de arroz e feijão todos os dias, nós vamos ficar raquíticos fisicamente. E a mesma coisa quando se trata de coisas espirituais. Então, se todo dia você se alimenta de uma porção da palavra de Deus e da oração, todos os dias a força do Espírito Santo está sobre a sua vida. Então, você se torna uma pessoa mais forte em Deus para lidar com todas as crises e todas as situações que você vive. Amém? Isso é inteligência emocional, né? A gente buscar a presença de Deus é inteligência emocional. Amém? Então nós vamos louvar aqui e depois o pastor vai ministrar para nós. Diga ao Senhor nesta manhã: eu te quero mais do que ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor, te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Aleluia, Jesus, tu és o nosso maior tesouro. Diga de todo o seu coração: eu te quero. Eu te quero mais do que ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor, te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bom dia aí aos irmãos que foram chegando, né? Depois que nós iniciamos. Temos várias pessoas aí que já entraram. A gente gostaria, né, de falar o nome de todo mundo, mas às vezes a gente não consegue acompanhar aqui. Mas ó, eu fiquei feliz de ver aí a Marilyn Albieiro. Quem é Paulo Guedes? Paulo Guedes é o meu tio, Paulo Guedes, é irmão do meu pai. Paulo Guedes não é o ministro da Economia não, que está aqui com a gente é o meu tio mesmo. Famoso. A Marilyn Albieiro é filha da Rosmarie, né? Filha da Rosmarie está com a gente. A Edilene acordou cedo, está com a gente aí, né? Bom dia. A Lau Oliveira, a Leia Oliveira. Ó, tem um pessoal aqui que eu não sei, da Vanusa Gonçalves, Bruno, não sei o sobrenome aqui. E o Zete Araújo, né? A Guiomar aqui, Simone, lá da Freguesia do Ó, da Igreja do Avivamento, disse aqui: Simone linda, essa voz aguda logo cedo. Ô, irmã, só Jesus, viu? Deus continue a te usar grandemente. Glória a Deus, amém. Amém. Legal. Então, é isso aí, ó quem acabou de dar um bom dia aqui pra gente também, a Aida Bom dia, Aida. A Aida, irmã da Beth, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje, na verdade, nós temos duas pessoas fazendo aniversário, né? Duas pessoas lá da igreja do Tucuruvi. Uma é a Patrícia Franco, que se não me engano já entrou, né? A Patrícia, né? Pati. Então a Patrícia Franco, esposa do Carlão, mãe do Dudu, do Cacá, né? Pena que não vai ter bolo, né? Então a Patrícia está fazendo mais um aninho de vida hoje, deve ser uns 28 anos, mais ou menos, né? que ela está fazendo. E também a irmã Beth também, a Beth Gonçalves, está fazendo aniversário hoje. Eu acho que ela não entrou ainda. Eu não a vi aqui ainda, né? Ela está sempre com a gente, mas já fica aí o nosso registro, né? Que Deus abençoe essas duas irmãs queridas lá da nossa igreja. Amém. Acabou de entrar aqui também a Suminá Efendi, a Suminá, ela é indonésia ou indonesiana, não sei dizer, mas ela é lá da igreja Indile, né? Igreja Cristã Indile de Mogi das Cruzes, uma igreja querida, os irmãos queridos nossos lá de Mogi. Midori, bom dia, Midori. Né? Midori Nita tá com a gente. Olha aí, ó, pastor Sidney dos Santos. Paz, pastor. Pastor Sidney dos Santos, lá da igreja Avivamento Bíblico do Jaçanã, querido amigo nosso também, né? O Danilo tá dizendo que é aniversário da Soninha também, é isso? Poxa, acho que eu não vi ela entrando ainda quanta também. gente fazendo aniversário hoje, mais uma irmã nossa lá da igreja do Tucuruvi. Vamos orar por elas depois, né? Não pode esquecer. Vamos sim. Então tá, gente, vamos partilhar então a palavra de Deus um pouquinho aqui com vocês nessa manhã. Glória a Deus. A irmã Ana Maria de Conselheiro Mairim, que também está com a gente, né? Glória a Deus, né? Bom, nós vamos ler, irmãos, nós vamos ler 3 textos bíblicos nessa manhã, tá? 3 textos bíblicos. O primeiro está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, tá? Quem quiser acompanhar a leitura. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade, né? Eu quero deixar muito claro que eu não sou psicólogo, né? Eu gosto do assunto, eu procuro ler, né? Materiais sobre esse assunto de psicologia, né? Da parte emocional, assim, eu gosto de ler, já li alguns livros sobre esse assunto, né? Mas não sou psicólogo, né? Mas eu tenho aqui a palavra de Deus, né? Que ensina muita coisa pra gente sobre esse assunto. A palavra de Deus traz muitas orientações para nós sobre as questões emocionais, né? Eu, graças a Deus,
né, os irmãos que me conhecem sabem que eu tive o privilégio de crescer, né, na igreja, tive o privilégio de crescer lá na igreja Avivamento Bíblico lá do Jaçanã, né, que é a primeira igreja da denominação a qual a gente pertence, cresci, aprendendo a palavra de Deus e tal, mas eu nunca tinha, assim, atentado para o fato de quanto a palavra de Deus traz para a gente nessa questão emocional, quanto a palavra de Deus tem a nos ensinar, né, nessa questão, para nós, então, termos, né, alcançarmos o equilíbrio emocional. A Bíblia tem muita coisa a nos falar nessa área, nesse sentido, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema ansiedade. Nos outros dias nós vamos falar sobre outros temas, tá? Que tem a ver, então, com essa questão de nós termos saúde emocional, né? E nós vamos orar por isso também, tá certo? Durante essa semana, tá? Então, hoje o nosso tema é a questão da ansiedade. Por isso que eu estou te falando. Se você conhece alguém que anda meio ansioso, marca ele aí, quem sabe ele acorda aí e vai participar conosco, né? Vem participar conosco e ouvir essa palavra, tá bom? Glória a Deus. Então, vamos lá. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7... Então, o apóstolo Pedro, escrevendo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o que aqui? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha aí. Então, qual que é a orientação de Deus para nós em relação à ansiedade, né? A orientação de Deus é que nós devemos lançar sobre Deus. Então, ao invés de você ficar carregando ansiedade, né, você ficar segurando a ansiedade dentro de você, que isso não vai te fazer bem, o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer? Você tem que lançar sobre Deus, né? Olha aqui, lançando sobre ele toda, não só uma parte, né, mas toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, né? Deus... Ele cuida de nós. É isso que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui. Deus, ele cuida de nós. Então, veja aqui, irmãos, alguém já disse que a ansiedade é o pecado da falta de fé, da falta de confiança em Deus. Né? Não é interessante esse conceito, essa definição? Que a ansiedade é o pecado da falta de fé, da falta de confiança em Deus. Porque se Deus está no controle de todas as coisas, se Deus cuida de nós, então nós temos que lançar a nossa ansiedade sobre ele e descansar nele, né? Por isso que o apóstolo Pedro aqui diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos lá, vamos aqui para Filipenses agora, né? Eu até deixei a Simone aqui comigo hoje, ó, gente, vocês estão vendo? Né? Para embelezar um pouco aqui, né, a transmissão. De repente, se você quiser chegar um pouquinho mais para cá, Simone, para enquadrar você aqui, né? E aí, caso a Simone quiser comentar alguma coisa, né, quiser acrescentar alguma coisa ao que eu estou falando, tá bom? Amém. Fique à vontade. Vamos lá, outro texto que eu quero ler com vocês nessa manhã está em Filipenses agora, tá? Então, você volta alguns livros aí, se você está com a sua Bíblia. 1 Pedro, a gente leu 1 Pedro 5,7, tá? Para quem chegou depois. Agora nós vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Né? Aqui é o apóstolo Paulo que escreveu, também inspirado pelo Espírito Santo. Apóstolo Paulo escreveu o quê? Filipenses 4, 6 e 7. Ele disse assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, gente, é isso, né? Nesse tempo que a gente está vivendo de epidemia, de pandemia mundial, né? Nesse tempo de isolamento social, né? Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de tantas incertezas, né? Nós estamos vivendo, infelizmente, um tempo de incertezas, né? Quanto à economia, né? Eu sei que, por exemplo, ontem eu não vou citar nomes aqui, mas ontem eu estava conversando com um irmão, né? Um irmão querido aí, que a esposa dele trabalha na área de departamento pessoal, né? E ele estava me falando que ela, acho que a semana passada, ela efetuou 60 cortes, né? É triste, né? 60 cortes de funcionários, né? Então, assim, a gente está vivendo um tempo realmente bastante complicado, né? Então, assim, é muito normal a gente querer ficar ansioso, mas a gente vai ter que controlar essa ansiedade aí buscando o apoio na palavra de Deus. Pode falar. Imagine a você Mais pra cá. sentir o que as pessoas estão sentindo, né? Tudo bem, em relação até ao coronavírus, né? Tem pessoas que podem ficar em casa, mas tem muitas pessoas que são autônomas, trabalham por conta. Então você imagine, né? A gente aquilo, muitas vezes existe até um ditado que diz que o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Mas assim, eu acredito que as pessoas, elas imaginem a ansiedade do coração dessas pessoas, né? É muito difícil mesmo praticar, né, a questão. Você precisa exercer assim uma fé maior nesses tempos de crise, de ansiedade, porque nós temos a tendência, nós somos seres humanos, né, e nós temos a tendência de olharmos todas as questões pelo âmbito natural. Então não é fácil, né? A gente precisa mesmo assim buscar muito a presença de Deus para que o Senhor possa ministrar no nosso coração e nos ajudar, né, a viver um dia de cada vez. Até o pastor vai falar sobre Mateus 6, que Jesus disse que a gente não pode acrescentar, né, um côvado, é isso? Quer dizer, você não pode acrescentar algo mais sobre a sua vida todos os dias. Então, basta cada dia o seu mal. Então, eu fico pensando como viver, né, diante de todas essas questões, aprendendo a equilibrar realmente a ansiedade do nosso coração, né? Então é não viver por vista. Existe um cântico que diz: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Então, é não ser guiado por vista, mas Jesus, ele nos dá a oportunidade de sermos guiados por fé. Por isso que eu acredito que a vida é um teste na nossa vida. É um teste. Então, é como se o Senhor fosse colocando, né, cada situação para que a gente possa fortalecer a nossa fé e equilibrar as nossas emoções. Né, pastor? Pode falar. Amém. Não, muito boa, né, a participação aqui da Simone. Mas é isso, gente. Nesse momento, né, de crise é que, né, nós realmente temos que, em todos os momentos, mas nesse momento especialmente, nós temos que olhar para a palavra de Deus, né, com fé, realmente exercer fé, como a minha esposa disse aqui. Né? Então, alguns irmãos estão perguntando os textos aí que a gente está falando. Então, a gente leu primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Agora eu estou lendo Filipenses 4, versículos 6 e 7. Né? Então, o que a palavra de Deus está dizendo para a gente? Olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é? Então, a palavra de Deus está dizendo que a gente não deve permitir que nada, absolutamente nada, nos deixe ansiosos. Não é? Aí ele diz o seguinte, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. Então, ao invés de nós ficarmos ansiosos, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, nós temos que fazer
né, diante de Deus conhecidas aquelas questões que estão nos deixando ansiosos, né? É colocar diante de Deus em oração a nossa ansiedade. Veja que esse texto está muito, né, em conexão com o texto que eu li lá de Pedro. Lá diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, através da oração, nós lançamos diante de Deus a nossa ansiedade. Nós fazemos, né, de Deus conhecidas as nossas ansiedades. E aí o verso 7 diz, e a paz de Deus, né? Porque a ansiedade, ela tira a nossa paz, não é verdade? Ela tira a nossa paz. Aí o texto diz, e a paz de Deus, que excede, né? Quer dizer, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando nós aprendermos, né? E esse aqui é um desafio para nós também, viu, irmãos? Como eu disse, né? Não pense que pelo fato da gente estar aqui ministrando, nós somos, né, super homem, super mulher. Não somos, né? Nós somos limitados também, nós também lutamos, né? A gente também... Lutamos com as crises, né? Nós estamos juntos aqui nessa luta com vocês. Vamos orar juntos, né? Vamos buscar de Deus juntos a graça para a gente não estar ansioso, né? Para a gente não viver ansiosos e para que essa paz de Deus, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento, que ultrapassa todo o entendimento, que essa paz possa guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que nós possamos descansar no fato de que Deus está no controle, né? Veja, essa crise veio mostrar realmente que é Deus quem está no controle de todas as coisas, irmãos. Amém. Você vê que nós não estamos no controle, né? Nem as autoridades, nem os poderosos desse mundo, né? Dizem que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo, né? Dizem, né? Que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso porque ele é o presidente da nação mais rica do mundo, né? Então, você vê, nem o Donald Trump, que hoje é o presidente dos Estados Unidos, tem o controle da situação. Tanto é que o país dele está vivendo a pior crise de todos os tempos, que é o país que está num pico maior de problema de pandemia, né? Então, não tem como controlar, né? Nós sabemos que é só Deus mesmo. Então, você vê que nós não temos o controle, os poderosos não têm o controle, mas quem é que tem o controle? Deus tem o controle, né? Então, se Deus está no controle, nós podemos, então, descansar, né? no fato de que Deus não perdeu o controle da situação, nem da situação mundial, nem da nossa situação, né? Porque existe a situação mundial, existe a situação nacional do nosso país e existe a nossa situação familiar, pessoal, né? E Deus não perdeu o controle, né, das nossas vidas. E Deus, através da sua palavra, diz que a gente tem que fazer o quê? Que a gente não deve andar ansioso, que a gente deve fazer conhecida diante de Deus as questões que querem nos deixar ansiosos e permitir então que a paz de Deus, né, essa paz que é contrária à ansiedade, porque a ansiedade tira a nossa paz, a paz de Deus, ela guarde, né, o nosso coração, tá bom? Vamos lá, vamos para outro texto. Eu quero ler mais um texto com vocês e depois nós vamos orar e nós vamos louvar com mais um cântico. Nós vamos agora para Mateus, então, como a minha esposa tinha dito aqui, né, Mateus capítulo 6. Vamos lá, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, tá? Esse texto aqui é maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos lá. Olha, tem uma irmã aqui interagindo com a gente, a Babi Lira, tá? A Babi disse o seguinte: inclusive os Estados Unidos já passou até a Itália. Sim. Em relação às mortes, ou seja, nosso Deus tem o controle de tudo, né? Amém, glória a Deus. Ó, o Helder Sacal tá com a gente, o Helder,
querido amigo, a Mariana também chegou aqui, né? Mariana Alberani Jimenez, sejam bem-vindos aí na nossa transmissão, fiquem conosco aí, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Olha só, agora note que eu li um texto de 1 Pedro, né? 1 Pedro. Agora, depois eu li um texto de Filipenses. Então eu li um texto que foi escrito pelo apóstolo Pedro, eu li um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Agora nós vamos ler um texto que foi escrito pelo evangelista Mateus, mas ele está citando agora as palavras do Senhor Jesus, tá? Aqui em Mateus 6, 25 em diante, é Jesus falando, tá? É o Senhor Jesus. Aliás, esse texto aqui, né? Quem convive comigo sabe que eu sempre cito isso, né? Mateus 5, 6 e 7 faz parte do Sermão da Montanha, né? Esses 3 capítulos, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Sermão da Montanha. Então, dentro do Sermão da Montanha, que o evangelista Mateus descreve aqui no seu evangelho, nós temos aqui Jesus ensinando sobre essa questão da ansiedade, né? Um texto maravilhoso. Então, Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim, olha: por isso vos digo, Jesus está falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Tá? Então, gente, aqui, nesse texto aqui, eu penso que a gente tem algumas respostas, tá? Nesse texto aqui que eu acabei de ler, eu vou ler até o versículo 34. Nós temos aqui algumas respostas, tá? À pergunta, por que não devemos andar ansiosos? Por que nós não devemos andar ansiosos? Primeiro motivo pelo qual nós não devemos andar ansiosos, porque a vida e o corpo são mais valiosos do que o alimento e as vestes, tá? A sua vida é mais importante do que o alimento. E o seu corpo é mais importante do que as vestes que você veste, né? A vida é mais importante do que o alimento que você come e o seu corpo é mais importante do que as vestes que você coloca no seu corpo, né? Tanto que, por exemplo, está me vindo aqui um exemplo, né? Numa situação de guerra, né? Quem gosta de história como eu, quem gosta de assistir aí uns filmes de guerra ou ler sobre esses momentos na história humana, você vai ver que qual que é o objetivo num período de guerra. Qual que é o objetivo? É sobreviver, né? Às vezes as pessoas diminuem a alimentação, tem até que racionar alimento, não é isso? Numa época de guerra, uma família às vezes tem que racionar, né? Não vai poder ficar comprando roupa nova, vai ter que usar uma roupa mais antiga, mais surrada, mas tem que ficar vivo, tem que se manter vivo, né? Então, Jesus está falando, não andem ansiosos pela vossa vida, por quê? Inclusive diz aqui, quanto ao que haveis de comer ou beber, né? Porque a gente, numa situação como essa que a gente está passando, a gente já fica preocupado, né? O que eu vou comer? Mas, pastor, né? só às vezes a questão da ansiedade está muito ligada, gente, ao consumismo e ao materialismo, né, pastor? Geralmente assim, por quê? Porque o ser humano, ele não fica... a gente nunca está contente com um pouco, a gente quer sempre mais. E, obviamente, isso vai gerar uma ansiedade, né? Porque a gente vive num tempo em que os escritores falam que é uma competição predatória, né? Então, se o fulano tem, por que eu não posso ter? Então, muitas vezes, e você não consegue alcançar determinados objetivos que você, de repente,
cria muito para você, né? Um objetivo, expectativa, né? uma coisa alta demais que você não consegue alcançar, e aí você se frustra, né? Você se frustra. Então, a ansiedade muitas vezes ela é causada por essas questões, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo aqui para vocês que não é para vocês trabalharem, não é para vocês, né, prosperarem, não é isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a crise de ansiedade na vida da sociedade o fator maior é essa questão do materialismo e do consumismo. Então, a ansiedade, ela acarreta um mal para o nosso corpo, né? Gera doenças psicossomáticas, como falam, né? Muitas vezes as dores que nós temos no nosso corpo, em determinados locais, né? Dores musculares, dor de cabeça, cansaço físico, fadiga. Muitas vezes essas coisas, elas estão muito ligadas à ansiedade. Então, é um ciclo, uma coisa mexe com a outra, né? Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado, como Jesus falou aqui, não, que a gente não tem que andar ansioso, porque aí os versículos seguintes vão dizer: olha as aves do céu, olha os lírios do campo, eles praticamente não fazem nada. E eles não passam necessidade. Por quê? Porque Deus cuida da sua criação. Quanto mais nós, os filhos dele, né? Então, a gente tem que entender também, já tô parando, tá, pastor? A gente tem que entender também que a ansiedade assim, ela é muitas vezes gerada no nosso interior, na nossa vida, porque a gente realmente, nós somos consumistas. Então, se você é uma pessoa que estoura o cartão de crédito porque você quer consumir demais, aquilo vai te trazer problemas, porque você vai deitar no seu travesseiro e você não vai dormir, porque você vai pensar nas dívidas que você tem que pagar, e muitas vezes o seu salário não dá. Então, essas coisas que trazem crises emocionais, entendeu? São ansiedades. Então, a gente compra por impulso, eu já passei por isso também, viu? Hoje eu tô um pouco mais equilibrada, que meu marido fica só no meu pé. Mas a mulher, por exemplo, nós mulheres, a gente é bem consumista. Não vou dizer que os homens não são também, tá? Porque também existem homens consumistas. Mas a gente gosta de um sapato novo todo mês, uma bolsa nova, a gente vê uma blusa na loja, a gente quer, né? E assim vai, gente. Então, nós temos que procurar ter equilíbrio. Às vezes a gente tem roupa dentro do guarda-roupa que a gente nem usa, né? Por quê? Porque não dá nem tempo. Então, são coisas tão assim, né, pequenas, mas que causam crises na nossa vida, e crises de ansiedade. Por quê? Porque se você se endivida demais, você fica sem dinheiro, depois você tem que pagar, você não tem dinheiro para pagar e você não consegue dormir à noite. Então, isso traz ansiedade. Isso são coisas pequenas que eu estou falando. Existem muitas outras coisas que nos trazem ansiedade. A questão da ansiedade é um fator muito grande que ela alcança muitas coisas. Mas são coisas pequenas como essa também que podem ser evitadas. Então, Deus, ele faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa também. Porque senão nós vamos viver numa crise constante. Amém? Então, diante disso que a Simone está falando aqui, né, irmãos, eu fiquei pensando, quem sabe uma das coisas que Deus quer nos ensinar nessa crise que a gente está passando agora, nessa crise mundial, é que a gente não precisa de tudo que a gente acha que a gente precisa para viver bem, né? Talvez Deus vai nos ensinar a viver com menos, né? A gente vai precisar aprender a poupar mais, a gente vai precisar aprender a administrar melhor os recursos. A gente vai precisar aprender que se a gente não tiver tudo que a gente quer ter, a gente não vai morrer. Né? É isso que às vezes eu falo para Simone, né? Como eu estava falando aqui, o exemplo, numa guerra. Né? Qual que é o objetivo numa guerra? É sobreviver. Né? É você passar por aquele período vivo. Porque se você passar por aquele período vivo, aí depois que passar aquele período, aí você vai estruturar a sua vida de novo. Mas o que você não pode é perder a vida. Você tem que sobreviver, tá certo? Então, por exemplo, numa época de guerra, como eu estava falando, às vezes as famílias têm que racionar o alimento.
você fazia 5 refeições por dia, bom, você vai começar a fazer 2, uma às vezes, né, em certos contextos de guerra. Né? Faz uma, mas você tem que sair do outro lado vivo. Né? Você não vai poder ter comprar uma roupa nova toda semana, você vai ter que ficar 2 anos sem comprar nenhuma roupa nova, mas ok, você não vai ficar nu. Nu você não vai ficar. Né? Lava direitinho, passa bonitinho, né? Bota lá no guarda-roupa, vai mudando, fazendo umas combinações diferentes. Vai chegar uma hora que a sua vida financeira vai melhorar um pouquinho, mas isso vai depender da gente também, né? Se a gente aprender a poupar, se a gente aprender a economizar, vai existir certos momentos da nossa vida que a gente vai poder gastar um pouquinho mais. Mas a gente precisa saber, né, administrar a nossa vida em todos os sentidos. Né? Eu sempre falo com os meus filhos, eles falam que às vezes eu sou muito assim exigente, mas a gente precisa, né, saber administrar a nossa vida, desde aprender a dobrar uma roupa quando levanta, a dobrar um cobertor depois quando sai. Isso são coisas que você vai administrando desde criança e você vai aprendendo no decorrer da vida. E administrar dinheiro não é uma coisa fácil. Então, as maiores crises que a gente sofre, gente, é com relação a dinheiro. A ansiedade, muitas vezes ela vem sobre nós por causa da crise financeira que a gente vive, porque a gente sempre quer gastar demais, entendeu? É óbvio, eu muitas vezes passo por algumas ansiedades, né? Existem momentos da nossa vida fases da nossa vida que a gente passa que são situações que você não tem como sair da situação, tá entendendo? Você não tem como sair. São situações que Deus está trabalhando na sua vida e é só Ele que pode mover aquela situação. Nisso também a gente tem que equilibrar as nossas ansiedades. Mas, por exemplo, a gente está falando aqui de crise financeira, você pode contribuir para que isso mude também, né? Então, é fazer a nossa parte com relação a essas questões, amém? Amém. Então é isso, né, gente? Bom, eu vou até fazer o seguinte hoje aqui, né? Como a nossa conversa aqui, né? A nossa conversa, a nossa ministração aqui foi para esse lado, né? Que a gente está compartilhando. Eu vou continuar amanhã. A gente vai continuar amanhã esse texto aqui de Mateus 6, 25 a 34. Eu até quero pedir para você, por gentileza, tenta ler esse texto de hoje para amanhã, tá bom? É Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Tenta ler, né? Amanhã a gente vai voltar para esse texto aqui, tá? Mas eu penso que o que o Senhor falou com a gente nessa manhã aqui, né? Então o que Deus está falando com a gente aqui? Primeiro, o Senhor falou que a gente deve lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Né? Depois, a gente leu o que o apóstolo Paulo falou, que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, mas que a gente deve apresentar a Deus tudo aquilo que nos preocupa, né? A gente deve apresentar a Deus em oração. Porque a ansiedade é isso. A ansiedade é preocupação. A ansiedade é inquietação. É você ficar inquieto, alguma coisa que está te inquietando, está te deixando ansioso. E até eu sempre falo essa palavra preocupação, né? Você já percebeu que a palavra preocupação é a junção de 2 palavras, vamos dizer assim, ou é a junção de um prefixo com uma palavra? É a palavra ocupação com o prefixo pré. Né? Então, pré-ocupação. Né? O que é a pessoa andar preocupada? O que é a pessoa andar preocupada? É a pessoa andar pré-ocupada. Né? Ela já começa a se ocupar de antemão. Né? Ela já começa a se ocupar por antecedência. Né? Às vezes nem vai acontecer aquilo que a gente está achando que vai acontecer. Nem vai acontecer aquilo que está nos deixando ansiosos. Né? Por exemplo, quem sabe tem muita gente com medo aí, com ansioso, eu vou perder o emprego. Né? Meu Deus, eu vou perder o emprego. Mas você já perdeu o emprego? Não, né? Sofre por antecipação. Então, não comece a sofrer agora.
Se você perder o emprego, se Deus permitir que você perca o emprego, aí você vai ver, vai buscar de Deus uma estratégia para arrumar um outro emprego ou para fazer alguma coisa para que Deus supra as suas necessidades, mas não comece a ficar preocupado antes de acontecer aquilo que você nem sabe se vai acontecer. Entendeu? Então, ansiedade é isso, é inquietação, é preocupação ou pré-ocupação, tá certo? Então, como eu estava dizendo, Deus está falando com a gente aqui, para a gente lançar sobre Ele a nossa ansiedade, para nós apresentarmos a Ele em oração, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, e aqui só ficamos em um versículo, em Mateus 6,25, que a gente tem que entender que a nossa vida é mais importante do que o alimento, e o nosso corpo é mais importante que as vestes. Então, nessa crise que a gente está passando, o que a gente tem que fazer? Com a graça de Deus, a gente tem que sobreviver. A gente tem que sair do outro lado vivo. Aí depois, quem sabe, você vai poder, né, até quem sabe, né, você vai poder ter alguns luxos que você não vai poder ter nessa crise. Mas o importante é você sobreviver. Então, se você tiver que, né, por exemplo, deixar de comprar aquele sorvete que você comprava no mercado. Os potes, né? Os potes de sorvete. Não compra um, compra três. Compra um só. Se você não puder comprar chocolate, né? Se você não puder comprar aquelas coisas supérfluas, que você não vai morrer se você não consumir, né? É esse que é o ponto. Às vezes a gente acha que a gente vai morrer se a gente não puder consumir, né? Como a Simone falou, o consumismo gera muita ansiedade. A necessidade de comprar, de consumir. Então, vamos colocar na nossa mente o seguinte, né? Nessa crise, não vamos gerar ansiedade desnecessária, irmãos. Comece a economizar um pouquinho aí, né? Tá certo? Então, eu acho que o pessoal até está economizando um pouco, porque os comércios estão tudo fechados, mas o pessoal está gastando no mercado. Então assim, talvez nessa crise você vai ter que diminuir um pouquinho o seu consumo, né? Você vai ter que usar, né? As mulheres, né? Vão ter que usar os 10 sapatos que vocês têm no guarda-roupa. Vai ter que se contentar com esses 10, né? Não vai dar para comprar mais 10. Vai usar aí um ano, 2 anos, esses 10, né? Então, é como eu falo, irmãos, a maioria de nós que está ouvindo aqui, a maioria de nós tem no seu guarda-roupa, não vou dizer todos, mas a maioria de nós tem no seu guarda-roupa roupas e calçados que dá para usar 2 anos sem você comprar absolutamente nada. É que a gente não admite isso. Não, eu tenho que comprar, eu tenho que consumir. Né? E isso não é só questão de roupa, é eletrodoméstico. Tem pessoas que, né? É claro, se você pode, irmão, glória a Deus, amém? Mas se você não pode ficar trocando de imóveis toda hora, então tem pessoas que têm, assim, isso vira um ciclo vicioso, né? Tudo na nossa vida vira um ciclo vicioso. E é com essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Para que a gente não venha a criar esses problemas para nós mesmos, né? Arrumar uma dor de cabeça para a gente mesmo. Amém. Então é isso aí. Nossa palavra hoje foi bem prática, né? Confesso para vocês que a gente não tinha planejado exatamente isso aqui que a gente falou, né? Mas, como disse uma irmã aqui, que eu vou olhando aqui alguns comentários, a irmã falou assim, fala Deus, né? Então tá aí, né? Deus está falando conosco, né, gente? Amém. Então, olha, vamos nos concentrar, vocês entenderam. Jesus, Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Tá certo? Ainda que você perca o emprego nessa crise, espero que você não perca. Em nome de Jesus, mudará. Ainda que você, irmãos, vou imaginar aqui uma situação, né, um pouco desagradável. Ainda que o empresário venha a falir nessa crise, tá? Espero que não aconteça. Mas ainda que aconteça isso, o que é mais importante? Você está vivo.
A sua vida foi preservada, né? A vida é mais importante do que os alimentos e do que as vestes. O que você tem que fazer? Como alguém já disse, né? Sabe, quando você acordar triste pelas coisas desagradáveis que estão acontecendo na sua vida, sabe o que você faz? Pega o jornal do dia, né? Vai na banca de jornal, nem sei se... Acho que vende ainda jornal, né? Vai lá na banca de jornal, compra um jornal e vai naquela seção do obituário, sabe? Não sei se existe ainda, mas antigamente eu mesmo lembro que de vez em quando eu olhava essa seção do obituário no jornal, né? Onde diz lá as pessoas que morreram. Então fulano de tal morreu, a missa de 7º dia vai ser em tal lugar, o sepultamento vai ser em tal cemitério. Existia, pelo menos no jornal, essa seção de obituário. Então, o dia que você achar que você perdeu tudo, que, sabe, que você não tem mais, né, o sentido de viver, porque, né, sabe o que você faz? Pega o jornal, vai na seção do obituário e dá uma olhadinha se o seu nome está lá. Dá uma olhadinha se o seu nome está lá, se você morreu, olha lá. Aí, quando, obviamente, você não morreu, porque você está olhando o jornal, né? Você está lendo. Aí você vai ver que o seu nome não está lá. Então, irmão, quer dizer que você está vivo. Amém? A coisa mais importante que você tem é a sua vida. Você pode não ter muita coisa. Você pode, nessa fase, nesse momento de crise, você pode passar por uma situação que você vai ter que economizar, que você não vai comprar o que você gostaria de comprar, vai ter que, né? Quem sabe vai ter que racionar um pouquinho o alimento. É até bom, você vai fazer um regime aí, vai fazer uma dieta, vai ficar mais magrinho, mais fininho, ó, que beleza, né? Mas você vai viver, amém? Com a graça de Deus, nós vamos passar por essa crise. Com a graça de Deus, nós vamos sobreviver, irmão. E a vida é mais valiosa do que qualquer coisa. E depois que a gente passar por essa crise, depois que a gente sobreviver a essa crise, Deus vai nos dar graça, sabe? De recuperar, de seguir em frente, de prosseguir, né? Aquela turma lá que, por exemplo, você pega na Segunda Guerra Mundial os judeus que ficavam naqueles campos de concentração. Qual que era o foco deles? Era sobreviver. Quem conseguiu sobreviver, depois que a guerra passou, aí eles foram trabalhar, foram viver as suas vidas, né? Mas nesses momentos de crise é isso, né? Nós temos que sobreviver. Amém? E nós vamos sobreviver com a graça de Deus, tá bom? Amanhã a gente continua nesse texto. Eu vou pedir para a Simone cantar um louvor aqui. Enquanto isso, eu estou aqui vendo aqui, ó, a irmã Babilira, que já participou com a gente, disse que ela é da igreja de São Caetano do Sul, deve ser lá da igreja do pastor Misael, né? Enfim, tem um pessoal aqui com a gente, ó, no Instagram, por exemplo, eu estou vendo que está aqui com a gente, Simone, uma irmã muito querida nossa, né? Que é a Maria Luísa Castelo Branco. A Maria Luísa, lá de Minas Gerais, a Maria Luísa. Quanto tempo, menina? A Maria Luísa está lá em Minas, foi nossa ovelhinha aqui na igreja do Cambuci, né, irmã querida? Ei, Maria Luísa, que bênção, hein? Legal, né? E, enfim, todos que estão com a gente aqui, muito bom ter vocês conosco nessa manhã, amém? Então, vamos louvar ao Senhor com mais um cântico aqui, depois nós vamos orar, né? Vamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, vamos fazer a Ele conhecidas as nossas ansiedades, amém? A coisa mais importante que nós temos que entender é que Deus nos ama, amém? Ele nos ama assim de uma forma que a gente nem mesmo pode entender. Então, todas as vezes diante das situações nós temos que ver o que nós falamos até a semana passada, o quanto Deus nos ama pelo fato dele ter dado o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos a vida com ele, a vida eterna. Então, se apegue no amor de Deus, amém? E creia que Deus ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, tá bom? Gente, o pessoal que está no Instagram vai acabar a transmissão daqui a 4 minutinhos. Então, se você puder, pula pro Face, tá bom? Com a gente.
ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com sentimentos quando vejo que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Obrigado, Jesus, por seu amor. Amém. Pessoal do Instagram, tchauzinho pra vocês. Deus abençoe vocês, tá bom? Legal, Instagram terminou aqui a transmissão aqui no Instagram, mas nós vamos continuar aqui no Facebook, né? Gente, então, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu já tinha falado, né, que a irmã Beth, ela entrou depois aí. Eu vi ela mandou uma mensagem dizendo que só conseguiu entrar depois porque estava com problema lá na internet, na casa dela, né? Então, Beth, Deus abençoe você. Hoje é seu aniversário, né? A gente Amém. já tá sabendo, tá? Parabéns. A Beth Gonçalves, né? Então, foi a Beth, a Patrícia e a Soninha, né? Amém. 3 irmãs lá da igreja do Tucuruvi fazendo aniversário hoje. Que beleza, hein? Glória a Deus, né? Amém, irmãos. Bom, eu sei que vários irmãos, durante a transmissão, foram colocando, né? Vários pedidos de oração. Pedidos de oração. A gente difícil até para a gente ler aqui, porque é rápido, né? Também não tem como a gente ficar manipulando aqui o celular, mas nós vamos orar agora, amém? Você ore conosco aí, né? Então é aquilo que a gente aprendeu. Lance sobre Deus agora aquilo que está te deixando ansioso. O que é que está te deixando ansioso nessa manhã? O que é que está te preocupando? O que está te inquietando? Né? É hora de você orar agora, amém? Nós vamos falar com Deus, tá?
e vamos orar. O Vitor da Raoni está fazendo aniversário também. Sim, o Vitor da Rauri, né? Da Rauri Sesquim, né? O Vitor, que é sobrinho da Sueli, da Maísa, neto do seu Antônio Sesquim, gente querida. Amém. Deus abençoe, Vitor. Né? Deus te abençoe com muitos anos de vida aí, viu? Amém. Tá? Então, vamos orar? Vou pedir para minha esposa orar, né? Já ora pelos aniversariantes também, tá bom? E vamos orar. A Marlene Coelho está pedindo oração pelo sobrinho dela que está com sintomas da Covid, infelizmente, né? Vamos orar, amém. Pelo sobrinho dela, tá? E por todos os pedidos de oração, amém? Vamos nos unir em oração agora, amém. Irmãos. Nós, como o pastor falou, nós não conseguimos ver todos os pedidos, mas você pode aí apresentar a pessoa, né? O nome da pessoa. Depois nós vamos também, né, nós vamos rever todos os comentários e podemos pegar também os pedidos de oração que foram feitos hoje e orar no decorrer da semana, tá bom? Então nós vamos orar para que Deus possa estar abençoando, principalmente guardando o seu povo dessa situação, desse vírus que está assolando a vida das pessoas, amém? Então feche os seus olhos, nós vamos orar e pedir a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, por esse amém, momento tão precioso na tua presença, Senhor. Amém, esse momento de compartilhamento da tua palavra. Amém, que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a sermos praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes, mas que possamos realmente observar a tua palavra, para que possamos realmente exercer sobre a nossa vida, Senhor, a paz que excede a todo entendimento, essa paz que o mundo não pode dar, que só o Senhor pode dar ao nosso coração, mediante a todos os desafios que nós vivemos todos os dias. Amém, Deus, em nome de Jesus, eu quero nesta manhã apresentar todos esses pedidos de oração que os nossos irmãos colocaram aqui nesta manhã, problemas de enfermidade, pessoas que estão sendo, Senhor, atacadas por este vírus. Deus, visita essas vidas nos hospitais, pessoas que estão gravemente, Senhor, doentes por causa deste vírus, meu Deus, visita, Senhor. Alguns pedidos de oração foram colocados aqui nesta manhã de pessoas que estão na UTI, gravemente, Senhor, acometidas por este problema. Visita suas vidas. Tu tens todo o poder, Senhor, para tirar estas pessoas, Pai, ó Deus, de dentro dessas UTIs. Deus, tenha misericórdia. Tua palavra, Senhor, declara que o Senhor é aquele que guarda o teu povo. Amém. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que tem promessa para nós de que vai guardar a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre, meu Senhor. E é nesta promessa que nós nos apegamos, de que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, guarda-nos, Pai, que possamos também fazer a nossa parte de nos cuidarmos, de nos higienizarmos, como tem sido pedido, Senhor, pelos médicos, Pai, mas que também possamos crer, ó Pai, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está cuidando de nós. Pai, nós oramos para que o Senhor abençoe o teu povo no tocante a, Senhor, as crises de ansiedade, aos problemas emocionais, conflitos de várias formas. Hoje nós oramos por nós falamos sobre algumas coisas, Pai, que nos gera ansiedade, mas existem tantos fatores que nos traz, Senhor, ansiedade, e nós pedimos ao Senhor para que o Senhor nos ajude a vivermos de uma forma equilibrada, Senhor, a não nos preocuparmos muito excessivamente com o dia de amanhã, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor mesmo diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. O Senhor é aquele que prova a sua fidelidade para conosco. Ensina-nos a descansar no Senhor, na sua soberania, e saber que a nossa vida, Senhor, é preciosa aos seus olhos. Oh, Pai, no nome de Jesus nós oramos. Pai, visita o teu povo em todas as áreas, seja ela, Senhor,
problemas, Pai, de forma física, como as enfermidades, mas também os problemas emocionais, os problemas na área financeira, Amém. Na área familiar. Existem tantas coisas, Amém, Pai, que Senhor. muitas vezes nos traz ansiedades. Ajuda-nos, ó Pai, Amém, com discernimento Amém. e sabedoria, para que nós possamos vencer todas essas coisas, Amém. Pai, pela mão poderosa do nosso Deus. Amém. Nós oramos nesta manhã em o nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, gente. Ora pelos aniversariantes que eu esqueci. Tá, vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ainda quero colocar diante Amém, do Jesus. Senhor a vida da Patrícia, Amém, a vida Senhor, da abençoa Beth, suas a filhas, vida, Pai. Senhor, da Soninha, Sim, a meu vida do Deus. Vitor. Amém, Jesus. Também oro aqui, Senhor, pela irmã Angélica, Pai, que fez Sim, aniversário Jesus, ontem. é verdade. Abençoa Enfim, seus todos filhos, os Pai. irmãos que nós temos sempre visto aqui ao longo Saúde, desses paz, dias, alegria. que tem completado mais um ano de vida. Sim, Abençoa, Pai, com muitos anos de vida, com paz, com saúde, com alegria. É o que nós oramos e te pedimos em nome, de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos? Então, é o seguinte, olha, 2 pontos, né? Essa semana nós vamos continuar, então, né, falando, né, sobre esse assunto, né, de saúde emocional. A gente vai conversar aqui, a gente vai abrir a palavra de Deus, ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esses assuntos, né? E vamos aqui, a Simone vai participar, vai comentar aqui comigo, vocês viram como a participação dela é sempre uma bênção, né? E aí nós vamos participar juntos e vamos orar juntos, vamos estar juntos, né? Nesse momento eu sei que tem muita gente em casa, muita gente de quarentena, muita gente em isolamento social, então ao invés de você começar o dia ouvindo, né, notícias não muito agradáveis, comece o dia conosco, tá? E convide outras pessoas também, tá bom? Convide outras pessoas para estarem conosco durante essa semana, para estarem participando desse bate-papo nosso aqui e para estarem participando da oração também, tá bom? Então acho que é isso, né, Simone? Podemos terminar? É isso. Sim, vamos então, terminar. Tá bom, gente. Abraço a todos vocês. Desculpa quem a gente não conseguiu ler aqui o nome, falar o nome, né? Várias pessoas, graças a Deus, ó, até o final aí. Amém. Os irmãos estão com a gente, né? Amém. Então, nos desculpe se a gente não conseguiu aqui citar o seu nome. É muito rápido, né? Tá? A gente não consegue. Mas, enfim, foi muito bom ter vocês conosco hoje e eu espero você amanhã, tá bom? Amém. Terça-feira, às 8 horas da manhã, com a permissão de Deus, estaremos juntos novamente, tá? Amém. Deus abençoe Deus vocês. abençoe vocês. Amém? Ótima segunda-feira e ótima semana para todos nós. Amém. Deus Glória abençoe. a Deus. Fiquem na paz. Fiquem na paz.